Boa noite, pessoal. Satisfação imensa ter vocês aqui com a gente em mais essa noite aí, participando da nossa live aqui, Centro Hermes, conveniado FGV. Boa noite, William, o Augusto, Lídia, Thay. Sejam muito bem-vindos. Uma experiência fantástica. Vai convidando aí os amigos. Boa noite, Guilherme, Ricardo. Vai aí no aviãozinho aí. Vai convidando os seus amigos. Vamos fazer um bate-papo hoje com o professor Evandro Julião. Vamos falar de um tema fantástico, né? Padrão de comunicação global nas organizações. Enfim, falar um pouquinho disso, né? Daquilo que nos move, falando daquilo que é o que move todas as organizações, a nossa vida pessoal, nossa vida profissional. Tudo beleza aqui também, Gui? Espero que com vocês também. Vamos lá, ó. Não esqueça aí. Vai apertando o aviãozinho aí, chamando os amigos. Vamos divulgar ao máximo essa live aí, para que o pessoal possa também desfrutar desse bate-papo fantástico, absorvendo aí os conhecimentos do professor Evandro. Estou trazendo também alguns conhecimentos, essa troca de experiência, esse bate-papo aí fantástico. Tenho certeza que vai ser de grande valia aí para vocês. E mais alguns minutos aí, o professor conectando. Nós vamos estar convidando ele a participar conosco. Como é que tá meu áudio aí, pessoal? Se tiver tudo ok, vai mandando um joinha. Se tá tudo bem, se tá conseguindo me ouvir bem. Se tá muito alto, muito baixo. Deem o feedback. Opa, beleza. Michele, Débora, boa noite. Fabiana. Pessoal, agradeço pelo feedback. Eu vou aqui já convidar o professor para conectar conosco. Ó, o professor. Boa noite, professor. Tudo bom? Opa, tudo bem e você? Tudo bem. Você me escuta bem? Opa, tranquilo. E aí, como é que tá meu áudio? Não, o seu tá tranquilo. Eu ia colocar até um fonezinho aqui, eu peguei um fonezinho, o Buds aqui, mas eu acho que tá indo bem aqui, rapaz. Deixa eu ver Boa, se de repente a gente consegue uma qualidade melhor colocando o fone. legal. Vamos Eu ver, já se fiz der, se aqui não der, a um, gente troca. já fiz aqui um TOTS com o pessoal aqui, né? O teste de entrada e saída aí, o pessoal já deu um feedback, disse que o som tá bacana. A Val. Escuta? Isso. Tô ouvindo agora, tranquilo. Engraçado. Mas não tá saindo, ele não tá captando aqui pra mim. Eu tô ouvindo no áudio do telefone. Ah, legal. Ah, não tem problema. Deixa isso para depois. Não vamos perder tempo com configuração. Você sabe que é Boa. engraçado. Eu comprei esse equipamento. Ele é muito bom. Esse aqui, ó. Ah, É tá. o bom. E ele funciona super bem para outras reuniões. Eu uso no Zoom, eu uso ele no WhatsApp, vídeo e tal. Mas aqui no Instagram eu ainda não consegui utilizar. Não sei se precisa fazer alguma configuração específica. Então, eu também passei por essa mesma dificuldade. Eu tenho também. E aí, quando eu estava usando ele no Instagram, nas lives, ele não funciona bem. Ele corta o som, o pessoal fala que dá Ah, eco. isso. Então o problema Então, não é comigo, não.
Não é um problema de comunicação, professor. Não, não é, Pelo menos não é com um a gente. problema de comunicação, né? Mas que está na estrutura física da comunicação, né? É, bem, Então, bem vez ou outra, ressignificado. é Bacana, professor. verdade. Olha, mas que Bom, bom, que prazer receber esse convite aí de vocês, do Centro Hermes aí de Bauru. Eu tive um enorme prazer, uma grande satisfação de ter estado aí em Bauru ano passado. Uma turma fantástica, a turma de vocês. E foi um curso muito prazeroso de trabalhar, porque a turma é fantástica. Quando a turma é boa e envolve, participa, facilita a vida do professor, costumo dizer, né? Quando a gente atua num contexto de uma turma muito mais assim passiva, né? E que não te dá um feedback de como já vai entrando aí no nosso assunto de comunicação, né? Quando a é turma não te verdade. dá aquele feedback bem assertivo, de que está compreendendo o conteúdo, que está trazendo também situações, problemas do dia a dia, para a gente debater e contextualizar. Quando a gente não tem isso, naturalmente que a aula ela você não consegue dar a mesma fluidez, não é verdade? E ao passo que a gente Exatamente. tem a turma envolvida, trazendo suas questões, particularizando determinados temas que a gente aborda de forma conceitual e até mesmo de forma empírica, né? Quando eu Uhum. costumo, tenho por hábito trazer alguns exemplos. Então, em sala de aula, quando as pessoas trazem isso para o contexto delas, é muito bacana, sabe, Lucas? A gente consegue desenvolver muito melhor o conteúdo e o processo de aprendizagem se dá com mais naturalidade. Então, assim, Exatamente. Fica algo mais equilibrado, né? Flui, as situações elas vão fluindo, né? em todo o processo de comunicação, para que você possa dosar o grau de assertividade, o grau de eficiência da tua comunicação, é muito importante que você receba, né, o feedback do Sim, interlocutor com quem você está trocando. Então, perfeito. quando você tem feedback, e esse feedback ele se dá de diversas maneiras. Então, ele se dá a partir de um olhar, ele se dá a partir de uma expressão facial, ele se dá a partir da própria estrutura de linguagem que aplica. E aí eu não vou nem entrar na área, que você é um especialista em programação neurolinguística, pode falar isso para nós, né, Lucas? Aham. Então, todos esses elementos, sinais, o próprio vocabulário, o tom de voz, o ritmo que nós utilizamos. Eu gosto muito de um vídeo do Julian Treasure, que está no YouTube, é um TED, né? E eu Aham. até uso esse vídeo em algumas aulas, que ele fala exatamente sobre os quatro elementos essenciais de uma comunicação eficaz, né? Então ele fala Uhum. de honestidade, você transmitir com verdade o que você quer falar com o seu interlocutor, Perfeito. né? Autenticidade, né? Uhum. Integridade, toda a integridade no processo, e ele fala de love, com o sentido não do amor romântico, né? Mas Aham. do respeito, do carinho, da empatia, da consideração pelo próximo. Então, eu trago isso Exatamente. muito para dentro do conceito que eu tenho como comunicação, e em todos os âmbitos que nós aplicamos a comunicação em nossa vida, seja ela pessoal, profissional, esses quatro elementos, eles estão sempre muito presentes e eles fazem toda a diferença, né? Sem dúvida, professor. E há pouco também eu conversava a respeito dessa questão da comunicação como um todo, né? A importância que tem, principalmente a questão do tom de voz, né? Então eu gosto sempre de falar coisas, vamos dizer assim, trazendo conceitos básicos que fazem a diferença. 55% da nossa comunicação é totalmente não verbal e vai de encontro com o que você falou, as microexpressões faciais, o tom de voz, 38%, e apenas 7% é aquilo que realmente nós verbalizamos. Então, o Quantas cuidado vezes, realmente. desculpa, deu Imagina, um delay, eu achei que tinha encerrado. bacana. Realmente, o cuidado nessa questão da comunicação em si, esses quatro elementos que você acabou de citar, realmente eles são de grande valia no processo de comunicação, seja ele qual for o tipo, né? Sim, eu ia dizer para você que quantas vezes você já não presenciou algum conflito interpessoal
decorrente única e exclusivamente do tom de voz empregado em uma determinada discussão. Sabe Inúmeros. aquela situação clássica de você tem, às vezes, uma reunião, e aí, às vezes, alguém está um pouco mais, assim, vamos dizer, com um pouco mais de energia, e se expressa com um tom um pouco acima, né, do Sim, ideal, e a pessoa já logo levanta com o dedinho e fala, abaixa o tom para falar comigo. é verdade, é verdade. Não é Bom, verdade? e assim, professor, pegando um gancho também disso, eu costumo dizer muito também da comunicação escrita. Perceba, obviamente, ela não tem o tom de voz, ela não tem sentimento, ela não tem o love, né, que nós acabamos de falar ali, porém, um simples sinal ali, ele dá uma conotação totalmente diferente. Nós conversávamos isso numa ocasião, né? E trazendo aí, pessoal, para vocês, eu estava conversando com o professor, né? Trocando uma ideia, e comentei com ele um exemplo de trocas de e-mail. Quantas vezes as trocas de e-mail dentro da organização, elas acabam trazendo um ruído, elas acabam trazendo um conflito, principalmente por simples palavras e pelo fato de usar alguns pontos. Por exemplo, eu trouxe aquele exemplo, né, professor, de um e-mail que eu li. Bom dia, fulano, segue para conhecimento e ações, ponto de exclamação. Oh, peraí, né? Então, perceba que a minha expressão facial já foi mais assertiva, já foi uma situação um pouco... A pessoa que está recebendo, a hora que ela lê aquilo ali, ela já fala, poxa, o negócio, né? Sendo que, para eu manter uma fluidez na comunicação, de repente, se eu colocasse segue para conhecimento e continuidade das ações, ponto final, e está tudo bem, né? Já dá uma conotação diferente, uma ressonância diferente. É porque muitas vezes nós, quando enviamos uma comunicação escrita, nós não levamos em consideração ou em conta o estado emocional de quem vai receber na hora que receber. A E empatia. isso tem tudo a ver. Isso tem muito a ver Exatamente. com a resposta que vai ser dada. Então, quando a pessoa vai receber ontem, por exemplo, eu eu tive uma situação aqui particular, vida particular, um grupo de amigos, a gente fez fazendo postagens e tal, Uhum. e eu escrevi uma coisa e isso desencadeou um conflito, entendeu? No grupo. E aí, uma dessas pessoas, um dos amigos, que disse ter se sentido aí, é, achou que não foi adequado, tal, que eu trouxe um assunto, uma discussão, que é uma discussão polêmica, mas é uma discussão de momento, que é a discussão do racismo, né? E eu Uhum. trouxe essa discussão para o grupo e aí isso aí gerou uma interpretação diferente. E aí ele usou, eu falei com ele, não, mas eu não falei nada demais, não direcionei nada a ninguém, etc. Trouxe um comentário e fiz uma reflexão e tal. Aí ele falou, não, porque na minha interpretação, aí ele continuou a frase. Eu falei, opa, peraí. Peguei a frase dele, sublinhei e coloquei lá. Na sua Sua. interpretação. Aí eu vou dizer para você, desculpa, porque eu não avaliei o seu estado emocional que te levou a interpretar dando outra conotação ao que eu estava dizendo. De modo que Fantástico. você acabou entendendo que eu estava dirigindo para você ou para uma outra pessoa, colega que estava ali na hora, aquela, vamos dizer, talvez crítica ou responsabilidade. O que eu estava dizendo é que um assunto de tamanha gravidade e que Uhum. perdura por mais de 130 anos, né, da Sim. mesma maneira, é um assunto que já não mais admite ser colocado debaixo do tapete. Ele tem que ser discutido. Mas nós não vamos entrar nessa polêmica aqui. Com Eu só estou dizendo certeza. que eu trouxe essa questão para esse grupo e da forma como eu coloquei, a pessoa entendeu que eu estava dirigindo a ela, quando na verdade não. Na verdade, eu estava fazendo uma reflexão geral, sem Sem personalizar, direcionamento também, sem né? direcionamento. E Sim. aí, quando ele me diz que então interpretou de uma forma equivocada, o que, que eu fiz prontamente? Falei, a minha comunicação não foi eficiente, porque você interpretou de uma forma errada. Então, o erro parte de mim. Aí eu Exato.
ou corrigir a coisa. E corrigir para a gente tentar amenizar as coisas. É bacana isso que você está trazendo, pelo motivo que, assim, tem aquela máxima, né, que o pessoal mais antigo fala assim, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. E não é bem isso. Não, Eu é o sou contrário. responsável, exatamente, eu sou Se responsável você pelo que eu entende, falo e pelo que você entende. Afinal de exatamente. contas, quem está comunicando sou eu, e não você, Exatamente. não é verdade? Então, é Exatamente. lógico, quando a gente traz para um conceito, para um contexto também, onde eu uso muito o aprofundamento da programação neurolinguística, aí, lógico, envolve outros contextos, envolve outras situações, mas é aquilo. Toda comunicação, ela tem uma intenção positiva, que nem no seu caso, havia uma intenção positiva de colocar ali um comentário, certo? Porém, Certo. realmente, a pessoa o receptor, ele está com alguma outra situação, enfim, ele fez a interpretação particular. E aí, exatamente, é O que onde a gente acaba trazendo aconteceu nesse ruído. caso em específico, né, Uhum. foi que ontem, ou há 2 dias atrás, esse debate foi levado à exaustão no grupo. Nos últimos Nossa. 2 dias eu não entrei no grupo. Eu não entrei no grupo. Então discutiu-se muito e parece-me que chegaram ali a um entendimento e tal. E aí, quando eu trouxe o assunto de volta, eu estava completamente desconectado do momento ali do grupo, né? Eu, então, entendi que não havia sido discutido aquilo. Quando eu entro apresentando a proposta, alguém entendeu equivocadamente que eu estava fazendo uma personalização. Mas aí eu respondi, Exatamente. olha, eu não estou up to date com o grupo, então eu também peço perdão por isso, porque eu não venho acompanhando nos últimos dias e não vi que vocês tinham comentado. Então, eu peço desculpas se vocês interpretaram que eu fiz isso com um tom de criticar A ou B, e não era. Era só para trazer a proposta de reflexão. Mas, como você Exatamente. disse, é a responsabilidade do que se fala, de quem fala e de quem recebe e como recebe, né, Lucas? Exatamente, professor, porque realmente cada um tem uma vivência, cada um, a gente traz para essa questão da comunicação, cada um tem o seu mapa, né? Cada um tem ali a sua amplitude da mente, até onde vai o conhecimento, e aí o que acontece hoje dentro do processo de comunicação? É a questão da interpretação. Como está Sempre sendo vai ter interpretado. interpretação. E a Exatamente. gente fala que a comunicação, o processo lógico da comunicação, ele tem algumas etapas. Então, a primeira etapa é a etapa da codificação. A codificação é exatamente quando você transforma em códigos, sejam eles verbais ou não verbais, o que você Uhum. quer transmitir para alguém. Isso vai através de um canal, né? Você tem um canal. Perfeito. Aqui nós estamos fazendo uma comunicação através desse canal, que é a internet e o Instagram. Exato. E quando isso chega lá no receptor, né, isso é decodificado. E aí é que entra a interpretação. Porque a decodificação, dentro de um processo de comunicação que envolva linguística e alguns símbolos, Uhum. ela não admite a precisão da matemática. Então, se eu mandar para você Exatamente. agora 2 mais 2, não há dúvida, você sabe que é igual a 4. Uhum. Mas se eu mandar Exatamente. uma frase como essa do exemplo que você nos trouxe, né, e a pontuação da frase ela vai fazer toda a diferença, mudando o significado dela. Além disso, as questões emocionais que afetam a mim e a você que estamos aqui conversando. E aí um quinto e último elemento aí, vamos dizer, Uhum. desse processo lógico da comunicação, é exatamente o que eu estava falando com você agora há pouco no início da conversa, que é o feedback. Porque o feedback Exatamente. ou a retroação é exatamente o quê? É a parte do receptor que devolve para o transmissor, né? E o emissor da mensagem fala, olha, você quis dizer isso mesmo? E aí é que entra a comunicação não violenta, né? Que a gente Exato. não vai entrar nos detalhes dela, mas a gente traz ela como importante. Porque ela, quando você recebe alguma coisa que talvez não tenha te soado muito bem, o primeiro impulso do indivíduo é tentar Uhum. desferir um golpe, promover uma reação contrária e com força Exatamente. desproporcional. Leis de Exatamente. Newton trazidas aqui para a relação Lei da ação e humana. reação. Ação e reação. E isso é natural por quê? Porque as pessoas elas estão armadas em seus escudos. Né? As pessoas vivem em Exato. seus escudos. Porque elas temem que
qualquer coisa que seja direcionado a elas, ou seja para depreciá-las ou para causar algum prejuízo, vamos dizer Como se assim, estivesse de forma afrontando, indireta. né? Como se eu estivesse te afrontando, como eu quisesse te diminuir ou qualquer coisa. Mas isso está eivado de quê? Da minha interpretação, da forma como eu vejo a realidade e o mundo que me cerca. Então, o que a Exatamente. comunicação não violenta propõe nesse contexto? Ela propõe que você escute e que você, então, pergunte. Lucas, você quis dizer exatamente o que com essa colocação? Era isso, isso e isso? Aí você, não, não era bem isso, era aquilo outro. Não, era isso mesmo. E ali você estabelece uma relação respeitosa. Porque o que é exatamente a empatia que é necessária para que se estabeleça esse tipo de comunicação? É a capacidade de você depurar aquilo que está sendo falado pelo Aham. interlocutor, mas 90% do que você depura está na audição e 10% do que você checa. E as pessoas não Exatamente. entendem isso. Elas querem falar mais do que ouvir. Exatamente. Aí não vira, aí não é comunicação, é falação, né? As pessoas É, estão acostumadas, e na verdade o que acontece, pelo menos no dia a dia, principalmente agora, nesse momento em que nós estamos vivenciando, todo um contexto, uma situação de estresse, enfim, de movimentações, o que acontece? As pessoas, elas não estão escutando, elas estão ouvindo, né? E aí ela já tá ouvindo o que você está falando e ela já está preparando o que ela vai te responder. Então ela não é isso. checa se de fato aquilo que você está falando é o que ela está entendendo, porque ela, mas o que que eu vou falar, né? O que que eu vou fazer? É diferente. Então, uma das dicas que eu sempre falo pro pessoal, checa, né? Checa. Faz o TOTS, né? Que nós Olha aqui, falamos vou dentro da fazer uma PNL. pergunta aqui, olha, do Vamos lá. Humberto Passarelli. Olha que bacana. Fez uma pergunta, olha. E como fica a qualidade da comunicação escrita? Deixa eu ler aqui. Onde as pessoas estão cada vez menos preocupadas com as pontuações, regências, construções verbais. Humberto, excelente a sua pergunta. De fato, totalmente comprometido. Realmente, hoje em dia, é desesperador receber alguns textos no WhatsApp. Eu acho que ele deve estar se referindo muito mais ao WhatsApp, que é um veículo de troca de mensagens mais rápido. Mais O rápida. problema, Humberto, não é nem tanto quando a pessoa só não coloca pontuação ou não respeita, né, as conjunções, enfim, a construção gramatical da frase. Mas quando elas nem escrevem a frase, porque agora também está uma moda de botar letrinha, né? Você É, pergunta o S é igual assim, o com certeza acho que é CTZ, e aí CTZ, fica uma coisa. Eu não consigo entender todos esses códigos, né? Então, outro dia eu exatamente. estava assistindo, eu não me recordo aonde, para poder dar a fonte, mas eu acho que eu assisti em algum vídeo desse, alguma live, e a pessoa dizia o seguinte: parece que nós estamos voltando ao período paleolítico, né? Nós aprendemos a desenvolver a escrita, mas agora voltamos a nos comunicar por símbolos. Exatamente. Quando não, manda o emoji, né? E aí aquele É que emoji. agora caiu aqui o áudio para mim, não tá legal, não estou escutando bem agora. Tenta Eu tô, novamente, por favor. Porque aqui eu tô te entrou uma. ouvindo. Vamos lá, o professor tá voltando aí. E aí, professor, tá ouvindo? Agora tá. Tô Ba- vendo, porque o áudio bacana. caiu, entrou uma ligação, e aí, nesse momento, o áudio caiu. Aí eu fui desliguei aqui o Bluetooth para evitar que. Mas acho que já restabeleceu. Você me ouve bem, né? Já, tô te ouvindo bem. Esse Dá é para você acompanhar o um. raciocínio que eu fiz, o último? Deu Sim, para. sim, sim. Inclusive, eu estava até complementando. Quando não, começa agora a mandar o emoji, né? É, vamos É, hoje. Exatamente. aí você não sabe o que significa isso, né? E aí tem um outro problema, né? A gente falando de emoji, trazendo aí para essa questão com muita propriedade no e ainda tem um problema das pessoas que não sabem aplicar o Aham. emoji para determinadas situações específicas. Deixa eu colocar melhor. Às vezes a pessoa manda um emojizinho assim, aquele do olhinho piscando, Aham. né? Tá, você me escuta bem?
Sim, tô ouvindo, tô ouvindo. Tá. É porque toda hora entra aqui uma. Vai, fala. Tô ouvindo, tá tranquilo. Eu não sei por que entra alguma chamada no meu WhatsApp e aí ele cancela o áudio. Aí eu tenho que, tipo, sair e voltar novamente. Mas voltando ao emoji, né? Você tem, às vezes, por exemplo, aquelas pessoas que mandam os emojis. Tem a carinha rindo, tem o olhinho piscando. E esse olhinho Piscando. piscando, por exemplo, ele pode ter uma série de significados. Com Vai depender certeza. do estado emocional de quem está recebendo, né? Alguém pode receber isso como um, olha, poxa, o cara é inteligente, esperto. Pô, O outro pode legal. receber assim, aí ele é malandro. O outro pode entender, se for uma outra pessoa, isso é um assédio. O outro pode entender como uma paquerazinha. Então, quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado quando vai utilizar emojis, porque dependendo do contexto da discussão e do estilo que está sendo adotado, você Uhum. pode correr o risco de entrar por um caminho que não seria o desejado, né? Eu estou vendo que É. tem aqui algumas outras perguntas. Deixa eu tentar ver se eu consigo ler aqui todas na medida do possível. Ó, o Paulo Canal Filho, né? O processo de comunicação perfeito é quando o receptor entende e executa a mensagem. Com certeza, o Paulo. Quando a pessoa recebe, ele te dá o feedback com uma ação ou com uma resposta. Então, isso mostra que você realmente conseguiu efetividade. E ele diz ainda aqui, mais duas frases, que o bom comunicador se adapta ao público, ele tem toda a Aham. razão, porque quando a gente Sim, vai se dirigir para alguém, a gente tem que entender para quem a gente está falando, para que a gente e possa, adaptar então, isso. adequar toda a nossa estrutura lógica de comunicação para Exato. podermos ter efeito naquela pessoa, né? E também, deixe-me ver aqui, teve mais uma pessoa que escreveu aqui para nós. Não, O ainda. professor, ele comentou também que sobre a questão de ele acredita não ser de todo errado uma comunicação mais direta ali, mais resumida no WhatsApp. E Não, ok, é compreensível, realmente. Talvez o Paulo, o que nós estamos querendo dizer também para contribuir, né, e ampliar o mapa, o que, que é dentro do processo de comunicação, o que, que nós estamos identificando? Muitos ruídos, muitos desentendimentos e conflitos, muito por conta das interpretações e principalmente do emocional com que as pessoas estão recebendo, que é o que o professor tem comentado. Então, principalmente nesse momento em que o WhatsApp ele tem sido muito utilizado nos meios organizacionais, então WhatsApp Business, enfim. O que acontece? Tem, lógico, uma comunicação mais rápida ali, diretiva, ok. Agora, quando você vai, de fato, trazer um contexto, trazer ali uma situação que requer uma interpretação um pouco mais detalhada, sim, é de suma importância o cuidado com as frases, palavras, pontuações, enfim. Essa é a é por ideia. isso que a gente tem que ter cuidado e entender qual é o objetivo da comunicação. Eu costumo dizer que a comunicação tem três grandes objetivos, tá? Não que não possa ter outros, mas os três grandes objetivos dela: Uhum. informar, Sim, persuadir, quando você quer trazer alguém, né? E entreter. E o que pode ser feito é que você pode fazer os três objetivos em uma única peça de comunicação. Então, quando fantástico. você vai estruturar uma comunicação, seja ela para qualquer um dos objetivos aqui listados, é muito importante que você conheça o público-alvo a quem você vai dirigir a sua comunicação, mas também, quando possível, você consiga detalhar o que nós chamamos de personas. Porque a persona, ela chega num menor nível, entendeu? Do perfil do indivíduo para quem você dirige aquela comunicação. Entendeu? Então Perfeito. você cria uma pessoa, a persona é uma pessoa. Então, eu vou criar uma persona, que é o Lucas, ele é um especialista em PNL, formado em gestão, tem MBA, mora numa cidade de Bauru, trabalha 40 horas por semana, predominantemente à distância, etc, etc. Gosta de rock, gosta de viajar,
o restaurante predileto dele são os italianos e tal, e por aí vai. Com base nessas informações todas, e muitas delas podem até parecer que não fazem o menor sentido, mas vão fazer quando você for estruturar a sua comunicação, com base nessas informações, você consegue ser mais assertivo e diretivo naquilo que você vai falar para o Lucas. Então, por exemplo, se você sabe que o Lucas, por exemplo, é torcedor aí do Corinthians, não sei, né, Lucas, você é corintiano. Rapaz, mas tá com uma bola de cristal aí. Tem alguém te contando muita coisa aí. Você acertou um monte aí, pô. Então, você é corintiano, eu não vou trazer muito papo para futebol agora, porque o negócio não está muito bom lá. Então, Né, Lucas? Vai que eu quero com fazer uma certeza. vida com o Lucas. Eu vou começar falando mal do Corinthians, vai ficar difícil, né, Lucas? Pois é, exato. E isso é um dos ruídos, né? Gera o ruído. Então, o que acontece? É muito importante, sim, respondendo ao colega que nos perguntou, você conhecer muito detalhadamente a pessoa a quem você dirige a comunicação. Não que seja proibido estabelecer uma comunicação mais objetiva, mas você tem que tomar muito cuidado para que, dependendo do objetivo ou contexto que você insere essa comunicação, ela não passe uma impressão de ser grosseira ou de ser superficial, né? Que é também um outro risco, ou até mesmo que ela não tem a capacidade de passar com clareza tudo aquilo que você precisa, se eventualmente o objetivo for persuadir alguém. Fica na subjetividade, né? Exatamente. Então você tem que tomar muito cuidado. E como isso se torna mais importante no mundo hoje, né? Porque nós estamos falando do nosso título, que é como ter uma comunicação global corporativa. Então, nós já falamos de uma série de elementos, de bases da comunicação, mas nós temos que entender que existe uma virada de era nesse momento. Nós estamos definitivamente acelerando um processo de digitalização nas organizações que nos leva para uma era do conhecimento, onde a estrutura de trabalho não é mais medida necessariamente, não é medida pela que você passa dentro de uma empresa, pelo trabalho físico presencial, mas sim pela flexibilidade e os meios para que você possa desempenhar o seu trabalho em qualquer parte, né? Então, antigamente, hoje eu estava conversando com um professor que eu estou desenvolvendo a minha comunicação em inglês com ele. Estou fazendo aula particular. E eu dizendo para ele sobre home office. Ele virou para mim e falou assim, olha, home office é um termo que só é utilizado no Brasil. Nenhum país do mundo usa home office. Sobretudo países de língua nativos em inglês. Sabia disso? Uma curiosidade, não sabia não. Bacana. Mas eu também não sabia não. E é verdade, ele falou assim, eles chamam de work for home. Work for home. Sim, faz sentido. Trabalha de casa, mas não é um home office. Home office é coisa da gente aqui no Brasil. Então, até para a gente se comunicar lá fora, é muito importante a gente entender bem o sentido, o significado das palavras. E quando a gente fala de uma comunicação global, e aí o work from home, né? Ou o home office que nós chamamos aqui no Brasil, é uma estrutura de trabalho hoje que permite às empresas contratar profissionais de qualquer parte do mundo. Então, eu posso muito bem desenvolver um projeto com o Lucas, ele estando em Bauru e eu estando aqui no Rio de Janeiro, em Niterói, onde eu moro. Né, Lucas? Nós temos hoje uma série de ferramentas que nos possibilitam trabalhar de forma síncrona. Inclusive, eu estou tocando um projeto de forma síncrona, né, com o professor Maroshka, que é sócio meu no projeto, e com a Natália, que é da Brisk Languages. Então, a gente está desenvolvendo um projeto que é exatamente esse projeto da comunicação global corporativa. Então, eu estou fazendo dando esse apoio para eles. O que a gente quer dizer para as organizações? E aí eu não falo só de empresa. Eu falo de empresa, eu falo de terceiro setor, eu falo de governamental, eu falo de tudo. Hoje, nós precisamos ter a capacidade, a habilidade de nos comunicar no mundo como uma coisa única. Quase que voltamos ao Pangeia virtual.
porque acabaram as distâncias. Com a tecnologia, as Exato. distâncias não existem mais. E hoje eu estava comentando com a CEO de uma empresa, a gente conversando, e ela dizendo para mim que atende duas montadoras francesas que têm fábrica no Brasil. E Uhum. ela me dizendo que, muito embora as montadoras sejam francesas, que existam instrumentos de avaliação, de assessment para comunicação em francês, a língua predominante nas empresas é o inglês. Olha lá. Fala-se inglês. É o inglês que é exigido. Entendeu? Exatamente. Então, É a assim, hoje. padronização, né, professor? Exato. Então, hoje, as corporações, todas elas, sejam públicas e privadas, hoje elas, para se comunicarem com eficiência no mundo todo, de forma global, elas precisam falar o inglês. Agora, quando você diz falar inglês, o que significa isso? É porque eu coloco eu coloco o verbo falar como uma ilustração metafórica do que de fato é ter a competência de comunicação na língua inglesa. Então, isso vai depender muito da natureza do cargo que você ocupa e das funções Sim, que você vai desempenhar. Então, em algumas funções, talvez eu não precise que você fale o inglês, ou que fale muito bem o inglês. Mas eu preciso que você consiga entender bem, que você tenha uma leitura impecável. Porque perfeito. quando você fala de qualquer idioma, você tem o que a gente chama de 4 skills, ou 4 habilidades linguísticas, que Uhum. é a escuta, a interpretação, né? A leitura, a fala e a escrita. Então, por exemplo, hoje, na qualidade de um professor, de um pesquisador, quais são as principais habilidades linguísticas que esse indivíduo vai precisar de ter? A leitura, sem dúvida, porque ele vai ler a maioria dos bons artigos estão escritos em inglês, Inglês. e a escrita, porque para ele se inserir na comunidade internacional, ele precisa escrever em inglês. As Perfeito. melhores revistas, né, não aceitam artigos em português. E não é possível fazer tradução literal, então você tem que desenvolver isso bem. Agora, se esse indivíduo ganha notoriedade e ele passa a ser um conferencista internacional, ele vai dar palestras, aí já vai precisar desenvolver a fala. Ô, professor, e até pegando esse gancho aí, uma curiosidade, né? Antes mesmo, eu só vou dar uma lida aqui. A Thaís, ela comenta aqui com a gente. Com a pandemia, vocês acreditam que as pessoas no trabalho estão se comunicando mais estando longe em home office do que no trabalho presencial? Eu tive a impressão que sim. Só para pegar um gancho ali, fazendo um parênteses nesse assunto que nós estamos falando do padrão de comunicação global, talvez, Thaís, aí de novo, né, pegando ali o receptor aqui, né, com o meu emocional, enfim, a interpretação que eu faço é que sim também, né, aí uma impressão do Lucas é que sim, muito por conta do que as pessoas estão mais dispostas a falarem, dispostas a se comunicarem por trás da tela, né, então talvez isso tenha, sim, trazido um impacto. E aí, voltando para Eu a tenho questão. visto nas organizações, só dando um complemento à sua resposta, Thaís, aí, o que eu Boa. tenho conversado com alguns executivos e tal, de empresas, é que é o seguinte, a estrutura de gestão de pessoas, ela muda com a flexibilização e a adoção do trabalho remoto. Então, como eu havia dito inicialmente, as métricas de desempenho não estão simplesmente hoje baseadas na presença física de um indivíduo que chega num determinado horário, registra o ponto e depois, no final do dia, registra o seu ponto. Então, como você não tem meios de ficar controlando a hora que o cara entrou, não entrou e se ele está trabalhando, né? Porque esse era o sistema tradicional da era industrial, que a gente chama Sim, de valores da era industrial. Estrutura de comando e controle taylorista fordista. Eu falei isso, inclusive, aí no curso para vocês em Bauru, né? Quando a gente discutiu os valores da era industrial. Então, naquela época, o princípio de comando e controle tinha como pressuposto exatamente garantir uma maior eficiência da produção, a partir do controle mesmo do trabalho de cada operário.
Acontece que hoje você tem um contexto muito diferente, na medida em que, não que o trabalho não deixa de ser uma variável importante de ser medida, e é cada vez mais, que se cobra eficiência em tudo que é organização. Todavia, os meios que são utilizados para fazer a gestão ou o controle desse desempenho é que são distintos. Então, hoje, Legal. as empresas estão baseadas num conceito denominado entregabilidade. Isso pressupõe uma maior maturidade profissional do indivíduo. Então, você tem que produzir entregas para a sua organização, seja ela pública ou privada. Tá? E em cima de quê? De uma estrutura de gestão orientada por metas operacionais. Então, hoje você, ao invés de trabalhar com grandes planejamentos estratégicos, planejamento de 5 anos, de 20 anos, igual antigamente existia, hoje em dia não se fala mais nisso. Por quê? Porque em um ano muda-se absurdamente o mundo, a realidade do mundo. Né? Você imagina em 20 anos. Exatamente. Você pensar como vai ser o mundo daqui a 20 anos. Então, assim, hoje o que as empresas têm trabalhado são alguns guias, algumas linhas gerais para um ano, horizonte temporal de um ano, mas eles têm concentrado mais esforço em planos operacionais, trimestrais e projetos. E aí isso vai sendo decomposto em atividades e tarefas, e você tem as empresas realizando o acompanhamento dessas pessoas diariamente, semanalmente, mensalmente, bimestralmente e trimestralmente. Então, são o que a gente chama de dailies. O que são as dailies? São aquelas reuniões do início do dia. E aí, pessoal, todo dia, 10 horas da manhã, vamos entrar. Ó, e aí, qual é o desafio hoje, Lucas? Vai visitar quem? Vai falar com quem? Já deu entrada naquele projeto? Precisa de mim para alguma coisa? Recurso está legal? Tem meios para trabalhar? Beleza, vamos embora. Aí vai embora, trabalha. É assim, daily é coisa de 10, 15 minutos, para não perder tempo. No final da semana, faz o fechamento. E aí, o que deu para fazer? Como é que foi o trabalho? O que a gente conquistou essa semana, etc. Tal. Como é que a gente vai planejar para a próxima semana? E assim você vai trabalhar. Então, essa nova metodologia de trabalho e de gestão fez com que as pessoas passassem obrigatoriamente, Thaís, a conversar mais. Então, as pessoas precisam conversar mais. E é nessa hora que a comunicação se torna cada vez mais imperiosa, que seja de qualidade. Sobretudo porque muitas empresas grandes hoje já estão com processo seletivo aberto. Se você entrar no LinkedIn, você vai ver vários, contratando profissional de qualquer lugar do mundo, com total flexibilidade de trabalho, desde que obedecido um horário padrão. Então, inclusive, eu li um anúncio ontem. Eles contratam pessoas, eles pegam assim, olha, admitimos pessoas do GMT, né, do horário, do fuso horário, do -9 ao -3. Tipo assim, acho que era isso, +3 ou 9. Então, assim, estabeleceu quais eram os países e dentro desse intervalo de fuso horário que eles admitiam. Sendo que eles definiram que no horário X a Y do GMT 0, por exemplo, todo mundo tinha que estar presente trabalhando online. Show de bola. Exatamente. Ô, professor, e compartilhando aí conosco, qual é o desafio que você aí, dentro de todos esses estudos, enfim, dessas trocas de experiências, identifica com relação à questão de padronização de comunicação aqui no Brasil? Porque quando nós olhamos para fora, nós temos vários exemplos, né? Nós falávamos do TOEFL, TOEIC, enfim. E quando traz para o Brasil, enfim, como é que é esse desafio? Como é que as organizações têm tratado esse tipo de situação? Então, é uma boa pergunta sua. O que acontece é que no Brasil, nós estamos habituados a soluções domésticas, caseiras. Qual é o grande problema de uma solução doméstica? Ela não tem capacidade de medir a proficiência linguística de alguém? Não, ela até tem condições de medir. O problema é que ela não consegue te dar um resultado assertivo e objetivo.
e, sobretudo, um resultado orientado para o cargo ou a função e responsabilidades que você vai assumir na empresa. Esse é o grande problema. E outra coisa, quando você considera hoje, eu vou falar só de Brasil, né, que Uhum. você pode ter por exemplo, um analista financeiro trabalhando, por exemplo, numa cooperativa, ou num grande banco, ou numa fintech, que esse indivíduo pode morar em qualquer estado brasileiro, pode morar inclusive fora do Brasil, e Uhum. ele vai trabalhar através de uma plataforma. Então, se você não consegue medir por uma régua única o nível de proficiência, de capacidade de comunicação desse indivíduo, você tem naturalmente impacto no resultado do seu negócio. Tá? Então, Entendi. o que, que acontece? O que, que esses instrumentos, o TOEFL que você mencionou, o TOEIC é um instrumento voltado especificamente para avaliar e certificar a habilidade de comunicação em inglês no mundo corporativo. Ou seja, ele é um teste para comunicação no mundo do trabalho. Ele é totalmente voltado para isso. E muita gente até não sabe, mas você sabia que existe TOEIC para inglês e para francês? Não, essa eu não sabia. Só Pois é, sabia o do francês inglês. é o TFI, entendeu? Então, assim, você tem um instrumento que primeiro, ele foi desenvolvido e ele tem o registro de propriedade intelectual lá no USPTO, nos Estados Unidos. Então, assim, ele é uma marca registrada, né? E ele tem um padrão internacionalmente aceito. Hoje, para você ter uma ideia, se eu não me engano, são 14 mil organizações do mundo todo, em 160 países, que adotam o TOEIC. Por que eles adotam o TOEIC? Porque eles fazem 50 milhões de testes por ano. Então, se eu preciso saber, ô Lucas, qual é a capacidade de entrega de um analista financeiro para atuar na minha fintech, independente dele estar trabalhando na Índia, na Tailândia, na África, no Brasil ou na Holanda, eu tenho Uhum. condições de medir esses candidatos desses países todos por uma régua única. É um mesmo instrumento, é um mesmo, uma mesma metodologia. Isso Segue o gera mesmo critério, né? o mesmo critério, a mesma metodologia, é o mesmo teste, a mesma régua. Então, eu não crio diferenças e não crio, eu crio meritocracia no processo. Eu produzo mérito no Bacana, processo. Porque, bacana. efetivamente, eu vou avaliar você e os outros candidatos dentro de uma mesma régua. E qual é o bom disso? O bom disso é que o cara tem isso como um patrimônio dele. Então, eu fiz um teste TOEIC ano passado. Eu tenho meu score report, né? Uhum. Eu sei o que eu sou capaz de entregar numa reunião de longa duração, numa reunião de curta duração, num bate-papo informal, numa apresentação, num texto curto, num texto com informação direta, ou num texto que eu tenho que avaliar com o contexto. Eu conheço exatamente quais são os meus pontos. O que isso me dá de vantagem como profissional? Hoje eu estou estudando inglês. Eu contratei um professor. Quando ele virou para mim e falou assim, Evandro, qual é o seu objetivo? O que, que você pretende? Eu falei assim, olha, meu objetivo está aqui, ó. Leia meu TOEIC, meu score report. Tá vendo? Eu preciso ser melhor aqui, eu preciso aprimorar isso aqui. Nessa outra competência eu posso esperar mais um ano, mas essa aqui eu tenho que estar bom nela em 6 meses. Então ficou muito mais fácil para ele direcionar o meu plano de desenvolvimento individual. E é isso que as Traz uma empresas assertividade, né? hoje, é isso que esse projeto que eu tenho trabalhado aí com o professor Marochka e com a Natália Droich, da Brisk Languages, é isso que esse projeto tem trazido, tem apresentado para as organizações. Vamos sair da solução caseira, da solução doméstica, e vamos fazer algo que seja realmente profissional, impessoal, objetivo e parametrizado, padronizado no mundo todo. Por isso se torna global. E na medida que as organizações adotam um modelo como esse, Uhum. não que ela precise comprar, ou investir milhões, agora não está dando para gastar, porque as vendas caíram, então você tem Uhum. essas coisas. Você Sim, não precisa comprar nada. Basta você dizer o seguinte, olha, eu acho isso bom, isso realmente funciona, eu vou adotar na minha empresa. Então, quem eu contratar daqui para frente
eu vou passar a exigir um score report para saber qual a capacidade de entrega que esse indivíduo tem. E quem eu for designar para alguma promoção, alguma missão no exterior, para atender um cliente no internacional, eu vou pedir a ele o score report para eu saber até onde ele consegue ir na reunião. Porque Fantástico. comunicação é um estabelecimento de trocas. Entendeu? Então, se eu não consigo estabelecer uma relação com você, se eu começo a falar agora com você e através de um tradutor, você vai ter que dividir a sua atenção. Você que é um cara de PNL sabe disso. Você vai dividir a sua atenção entre o que eu falo e o que o outro traduz. Exatamente. Né? Então, você fica assim, meio perdido. Tem dois problemas aí. O primeiro problema é o seguinte. Eu perco tempo, porque se eu tenho que falar para o outro traduzir, para você entender, para você perguntar e ele me traduzir, não funciona bem. Não gera esse link. Não gera a sinergia que a gente precisa no processo de comunicação para ele ter boa fluidez. E uma outra coisa também que as pessoas têm que entender é o seguinte. Se eu tenho alguém para traduzir o que eu falo, daqui a pouco eu sou dispensado. A empresa contrata ele que ele já resolve tudo. É verdade. É verdade. Por isso a questão da empregabilidade também, né? Exatamente. Exatamente. Por isso Fantástico. a empregabilidade. Então você abre hoje o LinkedIn, uma oferta de vagas. Às vezes vão aparecer 1000 candidatos. É humanamente impossível você ler 1000 currículos. Outro dia alguém perguntou, professor, ainda é muito usual enviar currículo impresso para as empresas? Eu falei, depende da cidade, depende da empresa, depende de uma série de fatores. Mas empresas que já se inseriram nessa nova era do conhecimento, empresas que já estão dentro desse processo de digitalização, elas não mais recebem processos via papel. Então você vai no LinkedIn, você aplica uma série de filtros, você já consegue dos 1000 eliminar pelo menos 900 e ser mais assertivo no profissional que você quer, no perfil que você quer. Aí quando você chega em 100 pessoas de 1000, você vai lá e vai pesquisar o seguinte, quem tem um score report TOEIC aqui para eu avaliar a habilidade de comunicação? Aí tem 10 pessoas que têm o certificado. Quem vão ser os 10 primeiros entrevistados? Exatamente. Realmente... Realmente... Os outros estão eliminados do processo seletivo. Mas eu estou dizendo que os 10 que têm o TOEIC vão ser avaliados primeiro. E quando eles forem avaliados, se porventura nenhum dos 10 atenderem aos requisitos, claro que a empresa vai dar prosseguimento ao processo. Mas se dentro ali daqueles 10 a empresa encontrar um que atenda, o outro que era candidato, que tinha excelentes competências, mas não tinha o teste, perdeu a oportunidade. Exatamente. Por quê? Porque o assessment faz parte da cultura internacional, mas não faz parte da nossa cultura. Voltando lá para a nossa questão de início. A gente tem medo de ser julgado. E esse é que é o grande problema que interfere também na comunicação. E aí, professor, para a gente já ir caminhando para um fechamento, né? Como você trouxe essa questão aí do julgamento, e eu tenho estudado bastante a questão da vulnerabilidade, né? A importância de ser imperfeito. E alguns se preocupam até demais com a comunicação e acabam não se comunicando. Né? Acabam ali criando uma situação, e como que eu vou fazer? Enfim, fica aquela situação totalmente presa. Outros, né, por de menos. Então, de novo, eu também gostei muito de falar sobre essa questão do padrão de comunicação, porque ele não está nem muito nem pouco. É um padrão, estabelecer um padrão. E tudo aquilo que tem... na medida que você precisa. Exatamente. E aí, não quer dizer que eu sou melhor, eu sou pior que outro. Pelo contrário, é uma excelente oportunidade de identificar os meus pontos de melhoria e fazer com que eu esteja ali, né, à vista, enfim, e estando de fato ali vulnerável para que seja contratado, vamos dizer assim, né? Fazendo uma analogia. Você quer ver duas crenças erradas que nós temos aqui no Brasil? A primeira crença é o seguinte, que todo mundo precisa ser fluente no idioma inglês. Não é todo mundo que precisa ser fluente. Não é todo mundo que precisa ser fluente. Depende em todas as habilidades linguísticas. Em alguns cargos eu não preciso ter fluência, eu preciso ter a capacidade de compreender algumas pequenas nuances para ler. Por exemplo, preciso ler um manual apenas. Mas eu posso desenvolver isso. E a outra coisa, as pessoas confundem muito fluência com proficiência.
que é um outro problema. Então, quando a gente fala fluência, primeiro, todo mundo pensa, bom, fluente, você tem que ser quase como um nativo. Então, eu tenho que falar perfeitamente inglês. Não. Tem cargos que eu não preciso ser um... Se a gente pegar o CFR, que é o quadro de referência europeu, eu tenho situações em que eu não preciso estar num nível de C1, C2, que é um nível de proficiência máxima. Eu posso estar no nível B1, B2 e dar conta do recado. Então, proficiência é quanto você domina daquela língua. Fluência é quanto você consegue estabelecer a comunicação, esse vai e vem, a troca. Porque se eu disser para você agora em português, Lucas, nós vai lá no campo ver o jogo amanhã, você não vai para a igreja. Concorda comigo? Com certeza. Então, você vai me encontrar lá no campo. Mas eu poderia dizer para você, Lucas, vamos ao campo ver o torneio de futebol amanhã à tarde. Eu estou empregando proficiência, usando o português da forma mais adequada para me comunicar. A mesma coisa se aplica para o inglês. Então, se você está entrando, é um júnior na empresa, tem uma função em que você não tem interação tanto com o estrangeiro, de repente você é um B1, você tem uma fluência, porque B1 você já é um fluente, mas você não é proficiente. Agora, se você vai virar um diretor e vai fechar negócio, vai viajar para fora, você tem que ter um C1, você tem que ter fluência e tem que ter proficiência. E é isso que o padrão global de comunicação está trazendo para o Brasil, colocando cada um no seu devido lugar e dando condições para que você possa produzir o seu próprio plano de desenvolvimento individual. E com isso você buscar crescimento na sua carreira. Fantástico, professor. É uma excelente explicação, até mesmo pelo motivo de que eu tenho também acompanhado bastante empresas, principalmente da região, onde alguns requisitos obrigatórios é a fluência, enfim. E aí, quando você se depara ali com a vaga, você se depara com o contexto daquela organização, que você conhece um pouquinho, não faz sentido, né? Então, também tem muito essa questão, esses paradigmas, né? De querer muito para pouco, vamos dizer assim. Então, eu acredito que tem trazendo... também a questão que eu te falei, que você com B1, você tem 6 níveis. A1, A2, B1, B2, C1, C2. No B1, que a gente chama de intermediário, você já é fluente. Olha lá. Você só não é proficiente. Exatamente. Bacana. Entendeu? Bom, professor, eu acredito que assim foi um bate-papo fantástico, né? Nós conseguimos aí trazer essa mensagem para esse pessoal que está nos acompanhando, né, aqui na live do Centro Hermes. E eu tenho certeza que outras virão com temas fantásticos. Então, pessoal, fiquem atentos, porque realmente nós temos aí bastante conteúdo, bastante professores, alunos, enfim, que estão totalmente dispostos a agregar conhecimento, a multiplicar conhecimento. E a interação com que vocês tiveram conosco aqui foi simplesmente fantástica, tá? Então, eu antecipo aqui os meus agradecimentos pela oportunidade do Centro Hermes. Agradeço principalmente ao professor por excelentes explicações, trazendo aí um padrão de comunicação global, né, que em breve nós vamos poder estar checando, visualizando, enfim. Então, professor, por favor, compartilhe conosco, diga aí onde que nós podemos encontrar esse material, enfim. E eu tenho certeza, pessoal, fiquem atentos, porque aqui você com certeza vai encontrar temas que vai te trazer uma amplitude mental, uma amplitude ali, vai maximizar ainda mais a sua performance, tá? Então, professor, gratidão imensa também por excelente conteúdo, tá? Eu aprendi muito. Espero também aí ter compartilhado conhecimentos também. E, pessoal, gratidão imensa a vocês também por nos acompanhar até agora. Professor, fique à vontade. Gente, muito obrigado. Só posso agradecer a você, ao Centro Hermes, às pessoas que estão nos acompanhando aqui. É sempre um prazer bater esse papo. Eu falei com você, é um bate-papo informal, né? Exatamente. Eu acho que muito bem. E foi bacana, pessoal, é isso aí, é ao vivo, é assim mesmo, então nós buscamos fazer aquilo que realmente estava vindo de dentro, né? Então, para compartilhar com vocês. Então, gratidão. E só respondendo, sim, a live vai ficar gravada, vai ficar disponível no IGTV, então vocês podem acessar mais uma vez essa aula fantástica e acredite, faz sentido e busque cada vez mais por conhecimento. Beleza? Professor, até mais.
Um Valeu, abraço. pessoal. Um Boa noite abraço. a todos. Obrigado aí pela atenção. Falou. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.